liberar hoje foi algo que o Espírito Santo começou a construir na minha vida sábado passado. Eu estava numa conferência de mulheres, e ali naquela conferência foi tratado sobre se vestir para o rei. Então foi falado sobre a vida de Esther. Todos nós conhecemos. Conhecemos a vida de Esther? E ali foi ministrado sobre muito ponto, né, da vida de Esther, trazendo uma relação com a igreja. Mas naqueles momentos que eu estava ouvindo o Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo falou algo de um trecho, né, um trecho assim dessa história que não foi falada lá, não foi tocada lá, né, mas o Espírito Santo colocou algo ali dentro de mim. E eu vim embora. Aí chegou na segunda-feira, o Espírito Santo ainda me incomodando com isso. Aí eu peguei a palavra, fui ler, fui orar com relação à palavra. E ele foi construindo, ele foi mostrando, ele foi trazendo assim algo. E eu já li tanto. Quantas vezes você já leu o livro de Esther? Eu já li muitas vezes. Mas eu nunca me atentei para essa parte, né, que fala ali de Esther. Na quarta-feira, para quem veio, né, na aula na quarta-feira, foi falado muito sobre Vasti, sobre a igreja, né, de Vasti. Foi falado muito sobre isso. Eu até disse para o pastor assim: você começou a minha pregação e terminou. Eu vou dar o meio. Eu falei, daria para nós dois pregarmos junto, porque foi algo que foi tão bonito, porque foi algo que Deus começou a tratar com a minha vida, e ele não estava nem sabendo. Aí, de repente, durante a semana, ele falou assim: nossa, o Espírito Santo está me incomodando com relação a essa palavra. E eu falei, nossa, que coisa tremenda, porque ele também está falando comigo. E é algo que eu quero que você atente muito, né? Nós conhecemos que Esther era uma mulher, né? Era uma jovem que foi rejeitada, né? Foi rejeitada não, os pais faleceram, né? Ela vivia sozinha, mas sem os pais. Mas o que aconteceu? O tio, eu acho que ele era tio dos pais dela. Depois nós vamos ler aqui, mas era uma coisa assim, era tio do pai dela. E ele tomou Esther como sua filha, né? Mardoqueu, ou Mordecai, cada versão é de um jeito. E ele tomou a Esther como sua filha, né? E nós vamos falar um pouquinho disso. Eu queria que vocês pegassem o livro de Esther, capítulo 2. Esther 2, 10. Amém? Esther 2, 10. Estou até com o caderninho que eu ganhei lá, ó. Esther não havia declarado ao seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenava que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante dos átrios da casa das mulheres, para informar como passava Esther e do que lhe sucedia. Vou ler isso daí, depois a gente continua. Como eu falei, Esther
todos nós conhecemos, né, a vida de Esther. Então, Esther foi colocada no palácio seria assim, foi chamada ali, porque as mulheres, né, vocês ouvem, né, a ministração, vocês ouvem a aula, que vocês vão entender bem, que a Vasti, né, que era a rainha, rejeitou o rei, né, e o rei ficou furioso, e aí ele convocou um concurso, assim, seria um concurso de beleza, onde as mulheres mais bonitas do reino, as jovens mais bonitas do reino, foi levado para o palácio. E Esther foi também levada para o palácio, por orientação de Mordecai. E Mordecai disse para ela assim: olha, você entra no palácio, mas você não fala que você é judia, você não fala que você é deste povo. Você entra ali e fica quietinha, né? Mas interessante que o Espírito Santo ministrou na minha vida a respeito da paternidade, a respeito de você ter uma pessoa que te orienta, de ter uma pessoa que te leva para um destino, que te leva para algo. Mordecai sabia por que ele estava orientando a Esther para estar naquele lugar. E ela ainda não entendia todas as coisas, mas ela obedeceu, né? O seu tio que tomou ela como filha, e ela obedeceu. Mas eu acho muito interessante aqui, porque a submissão de Esther com relação a ele. E ela foi para aquele lugar sem entender o que ela ia fazer ali. Mas Deus, ele tinha o propósito dele, o porquê de levar. Mas ela obedeceu à voz da sua paternidade. Então, nós sabemos que nós estamos dentro de uma casa de paternidade. Uma casa onde nós estamos aprendendo a ser filhos e nós estamos aprendendo a ser pais, né? Então, nós estamos dentro dessa casa e o Espírito Santo ministrava muito isso, que nós precisamos ouvir a nossa paternidade, nós precisamos obedecer, porque quando nós fazemos isso, né, nós vamos decorrer a história, nós vamos ver que o Espírito Santo nos coloca num lugar de propósito, né? E aqui é interessante que Mordecai, como diz aqui, ele ia sempre ali para saber de Esther, como Esther estava, como ela estava dentro daquele palácio. E o Espírito Santo falava para mim no sentido do cuidado da paternidade, o cuidado que nós temos que ter, né? E o cuidado e o amor que nós temos que ter com aqueles que estão caminhando conosco em paternidade, né? Então, o Espírito Santo ministrava que há algo da parte do filho e há algo da parte do pai, né? O filho, cabe a ele a obedecer, o pai a cuidar, a zelar, a orientar, a direcionar ao filho a um caminho de propósito na nossa vida. Então, nós temos que, aqui, o Espírito Santo ministrou muito na minha vida, no sentido de que eu seja submissa à minha paternidade, né? E que eu seja, assim, orientada e seja obediente a essa paternidade. Porque só assim eu vou ter autoridade, só assim eu vou saber como ser também uma pessoa que dá destino, né, a cada uma de vocês aqui. Hoje nós estamos, na maioria, mulheres, amém? A dar um destino para cada uma. E interessante que eu vou contar um testemunho. Lembrei agora,
orei durante a semana e não lembrei. Eu fui para esse conferência, né, de mulheres, e eu havia estado, né, com a apóstola Leila na segunda-feira, e eu fui naquela segunda-feira dizendo assim, eu vou falar para ela que eu vou estar nesse lugar, porque seria uma outra igreja, não era o sonho. E chegou lá, nós conversamos, falamos, e eu esqueci de comunicar a ela que eu ia estar nesse lugar. E o Espírito Santo me incomodando, e passou a semana, né, tentei falar com ela pelo Facebook, não consegui. Aí, quando chegou lá, né, a Letícia falou assim para mim, você viu quem vai vir para a conferência? Eu falei assim, não. Ela falou assim, a apóstola Leila vai estar aí. Eu falei, glória a Deus, né? Aí chegou o momento de oração ali, no início, tal. O Espírito Santo falou para mim assim, vai até ela e pede perdão, porque você não avisou. Não que ela, entendeu? Mas olha para você como é sério né, a paternidade sobre. Vai lá e pede perdão para ela. Explica para ela. Né? E aquilo foi assim. Aí eu cheguei nela e falei assim, olha, né, eu tentei falar com você, eu esqueci de falar na segunda-feira que eu tinha sido convidada para estar aqui. Né, e eu vim, eu queria... Né, o Espírito Santo está me incomodando e eu queria te pedir perdão, porque eu não comuniquei. Aí ela falou assim, tá bom, né, o jeitinho dela, amável, tá bom, Lidia, que, né, tudo bem, agora você está falando, tudo. Eu falei, por quê? Porque o Espírito Santo me incomodou, porque ele falou assim, isso te protege. Sabe, quando nós somos leais a nossa paternidade, quando nós somos leais àqueles que cuidam de nós, quando nós somos obedientes àqueles que cuidam da nossa vida. E o Espírito Santo ministrou muito forte em mim, isso é proteção para a sua vida. Não quer dizer que nós não vamos falhar, nós falhamos, né? Mas o que nós temos que reconhecer é que falhamos. E ir até a nossa paternidade, e pedir realmente perdão. Porque isso nos traz proteção, isso nos coloca num lugar de destino. Né? Isso, a lealdade para aqueles que nós, né, colocamos a nossa vida para caminhar com paternidade é muito importante. Isso é espiritual, gente. Isso move o reino do Espírito sobre a nossa vida. E depois o Espírito Santo foi ministrando muito forte comigo a respeito disso. Que nós precisamos caminhar para esse caminho. Nós precisamos entender que nós que estamos aqui, né, muitas vezes falamos, né, como minha filha me corrigiu, mãe, tem hora que a senhora fala assim, que a senhora tem que falar para eles que a senhora não está brava, é o Espírito Santo que está, né, falando, é o Espírito Santo que está ministrando. Muitas vezes nós falamos duramente, muitas vezes nós trazemos algo, mas porque o Espírito Santo está incomodando a nossa vida. É por amor, não é porque estamos bravos, não é porque... Não, é porque nós queremos ver cada um rompendo, né? Rompendo no seu ministério, rompendo naquilo que Deus chamou, né, a sua vida para fazer. Então, nós precisamos entender este lugar de lealdade, este lugar de submissão, este lugar que nos protege, este lugar que move o reino de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Mas eu quero tratar também o caminho disso, né? Como caminho. No versículo 12, diz assim: então Esther foi introduzida naquele lugar, e daí tinha todo um processo para Esther chegar até o rei, né?
E é desse processo que nós vamos falar. Então, no versículo 12. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, 12 meses, porque assim se cumprisse os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com perfumes e ungüentos, que usava entre as mulheres. Amém? O Espírito Santo falou muito comigo nessa parte de processos na nossa vida. 12 meses. O 12 fala de governo na palavra. Todas as vezes que se refere a 12, se fala de governo. Para que nós sejamos estabelecidos no lugar de governo, é preciso nós passarmos por processos na nossa vida. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração com relação a isso. E foi muito interessante, porque nós às vezes lemos o livro de Esther e achamos que é simples, é um simples ritual. Mas o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração a respeito disso. Ele disse assim que esse tempo, esse 12 meses que fala aqui, 6 meses no óleo, né, que fala aí, 6 meses com óleo de mirra. O Espírito Santo falou comigo, o óleo de mirra é um tempo para tirar a dureza, as imperfeições do nosso caráter. Tempo de arrependimento do nosso pecado, trazendo em nós a purificação e fechando todas as brechas que o pecado causou na nossa vida. Esse óleo de mirra, o óleo de mirra, ele ia trazer a suavidade na pele dessas mulheres. E nós sabemos que naquela época, o sol, o deserto era muito forte. E elas precisavam de passar por esse processo, como Esther passou por esse processo, para que houvesse um refazer da sua pele, né, natural, que já estava muitas vezes queimada, que já estava muitas vezes desgastada, mesmo sendo jovem, mas por causa da areia, por causa do deserto, por causa do sol, né? E o Espírito Santo tratava comigo nesse sentido. Esse tempo que Deus ele dá para nós, eu não sei, cada um pode estar num tempo, mas esse tempo que Ele dá para nós, de nós estarmos no óleo de mirra, o que quer dizer isso? É estarmos envolvidos na Tua unção para sermos purificados. Porque existe um propósito na nossa vida, existia um propósito para que isso acontecesse na vida de Esther. E nós precisamos entender que há um tempo que nós precisamos estar neste lugar de arrependimento, neste lugar de tirar de nós tudo aquilo que veio do mundo, tudo aquilo que veio, né, todo caráter deformado da nossa vida, todo caráter, sim, toda brecha que nós demos por causa do nosso orgulho, por causa muitas vezes do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. Muitas vezes quando nós falamos de pecado, nós imaginamos que é o adultério, nós imaginamos que é a prostituição, nós imaginamos que é a droga, a bebida. Sim, tudo isso é pecado, mas o pecado vai muito além disso. Quando nós sabemos que temos que obedecer e não obedecemos, nós pecamos.
quando nós sabemos que temos que andar num determinado propósito de Deus e não fazemos, pecamos. Quando nós não, muitas vezes, andamos de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem falado para a nossa vida, pecamos. Quando brigamos na nossa casa, quando nós muitas vezes queremos, né, até nós estávamos conversando, não sei se foi hoje de manhã ou se foi ontem, eu com o pastor, quando muitas vezes nós queremos sempre estar por cima numa briga, nunca queremos perder, né? Sempre achamos que temos razão, sempre achamos que estamos certos, e muitas vezes você pode até estar certo, mas o seu comportamento, muitas vezes, nós pecamos com relação a isso. Eu posso dizer isso porque Deus tem trabalhado tanto na minha vida com relação a isso. Deus tem, realmente trabalhado na minha vida, porque eu era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa que, né, se alguém levantasse a voz para mim, eu levantava a voz mais alto. Isso não importava se fosse o pastor, os meus filhos. Eu nunca queria perder numa briga. E outra, eu nunca ia pedir perdão. Eu nunca ia. Eu nunca falava assim, não, eu errei, me perdoa. E às vezes, sim, às vezes acontece isso, porque acontece, é só na minha família? Acontece muitas vezes de nós discutirmos, acontece muitas vezes de ocorrer situações entre os filhos, entre o marido, mas nós temos que tomar uma posição e deixar que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida, para que nós também tenhamos essa, como se diz, é isso que Deus quer trazer na nossa vida, que é se humilhar, é dizer, eu errei. Aconteceu uma situação ontem na minha casa que trouxe um burburinho lá, e aí, assim, a culpa é sua. Eu falei, tá, a culpa é minha. Tá bom, a culpa é minha. Eu ia indo deitar, sabe? Eu ia indo deitar. Daí eu voltei, fui lá e falei, Letícia, me perdoe, eu não quis trazer essa situação. Você me perdoe, porque não foi a minha intenção trazer todo esse transtorno com essa situação. Então, você me perdoe, falei para ela. Então, é algo assim que nós precisamos, é só essa mirra, é só essa presença, é só isso que faz com que a nossa vida, ela venha estar de acordo com aquilo que Deus quer. E é um tempo. Muitas vezes nós estamos passando por esse tempo. Há pecados que nem se fale mais no nosso meio, pelo tempo de caminhada, mas ainda há tantas coisas na nossa vida que precisa ser corrigido. Em mim há tantas coisas, Deus já corrigiu tanta coisa, Deus já transformou tanta coisa, mas muitas coisas ainda precisamos desse óleo na nossa vida para transformar, principalmente essa posição de que eu estou sempre certo. Nós, às vezes, mesmo que nós estamos certos, nós pedimos perdão, a gente libera muitas coisas. A gente libera. E isso acontece na nossa vida, isso acontece no meio da família, isso acontece muitas vezes no meio dos irmãos, isso acontece entre casais, isso acontece dentro da igreja. Quando nós convivemos muito um com o outro, nós começamos a ver as nossas imperfeições. E aí é nosso papel estarmos embebidos nessa mirra para que Deus vá tratando da nossa vida.
para que Deus vai dando uma suavidade em nós e tirando de nós o caráter muitas vezes orgulhoso, um caráter muitas vezes endurecido, um caráter muitas vezes enrijecido, às vezes por tantas feridas, às vezes por tantas coisas que já passamos na nossa vida, tanto dentro da nossa casa como dentro da igreja, né? Nós muitas vezes passamos por situações, por desertos, por problemas que nos endurecem. Eu estava ficando assim, né? Eu estava ficando assim. Eu estava ficando uma pessoa já endurecida por tantas provas, tantos desertos, tantas coisas que, né, passei na minha vida. Mas glória a Deus, que eu encontrei esse lugar do óleo na presença do Senhor. Graças ao Espírito Santo que me conduziu a esse óleo, me conduziu a essa presença que veio trazendo para mim esta mudança de caráter, essa mudança que ainda continua na minha vida e vai continuar. Mas nós precisamos encontrar esse lugar. O tempo é nós que dizemos quanto vai ser. Porque quanto mais nós nos abrimos para que Deus trabalhe, quanto mais nós nos arrependemos, quanto mais nós nos deixamos assim na presença do Senhor para que Ele trate a nossa vida, mais rápido nós passaremos por isso. Eu tive uma reunião com as mulheres e eu disse isso, para as mulheres, porque eu fiz isso. Pergunta para o Senhor, como você é diante dos olhos dele. Olha para dentro do teu interior, pergunte para ele, Espírito Santo, mostra para mim quem eu sou. Porque às vezes nós não sabemos como nós somos. Eu fiz esta oração. E quando eu fiz esta oração, o Espírito Santo começou a me mostrar tantas coisas. E olha, mais de 30 anos de caminhada. Não tem a ver. Muitas vezes nos achamos tão certinho. Muitas vezes nós achamos tão certinho como mãe, tão certinho como filho, tão certinho como esposa. Mas quando nós entramos nesse processo, o Espírito Santo vai tirando aquilo que parece que ninguém vê, aquilo que nem você enxerga em você mesmo. Porque o seu caráter está deformado, então você não consegue enxergar isso em você mesmo. É só quando você mergulha, é só quando você deixa que esse óleo te envolva, aí ele vai mostrando. Mas quando Deus mostra, quando Deus traz à tona, Ele traz para curar, Ele traz para restaurar, Ele traz para transformar, Ele traz para dar uma nova vida em você. Então, é um processo realmente de arrependimento. Mas lá em João, 1 de João, em 1 de João, acho que todo mundo conhece, 1 de João 1, o que diz 1 de João 1? Primeira de João 1 de João 2, 1. Diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Que coisa linda que João diz para nós aqui, olha, se você pecou, não é para você pecar, não é para você assim, mas se você pecou,
tem um caminho do perdão, tem um caminho de arrependimento, tem um caminho de purificação, tem um caminho de transformação. E nesta noite o Espírito Santo ministra na nossa vida que Ele quer colocar as nossas vidas nesse caminho, nessa purificação. Por que Ele quer nos levar assim a purificar? Por que Ele quer nos levar a transformar o nosso caráter? Para a segunda fase, o segundo ponto, a segunda etapa, vamos dizer. E na segunda etapa, né, que aqui diz, a primeira etapa, qual é a primeira etapa? No óleo de mirra. Aí a segunda etapa, diz assim, 6 meses, né, no óleo de mirra, e 6 meses com especiaria, com perfumes e unguento. Que era um perfume, na época, muito cheiroso. Era algo que impregnava nas mulheres. E aonde ela andava, ela exalava aquele perfume, porque ela era envolvida naquele perfume. E o Espírito Santo diz assim, por que vocês precisam estar nesse lugar onde o óleo purifica, onde o óleo, né, te restaura, porque você precisa entrar para esse lugar, né, de perfume. O que ele falava isso para mim? É um tempo de entrega total a Cristo, com muita intensidade, mergulhar nele, para que possamos exalar o seu perfume para todos os que convivem conosco. Olha que tremendo, que coisa linda. Há um processo, gente. Nós passamos por esse processo de transformação, de mudança de caráter, de pedir perdão, de deixar que o Espírito Santo venha trazendo à tona aquilo que está escondido. Por quê? Porque nós precisamos, sem esse processo, não conseguimos ter o segundo processo, que é nos mergulhar em Cristo. Nós precisamos nos mergulhar em Cristo. O que é isso? É ter uma intimidade com Ele, ao ponto que você exala o seu perfume. Já não é mais o perfume natural, mas é o perfume de Cristo em você. Então, onde você caminhar, aonde você for, aonde você entrar, você vai exalar o perfume de Cristo. E nós fomos chamados a exalar esse perfume de Cristo. Nós fomos chamados para isso. O Espírito Santo está nos levando, se nós observarmos, desde o começo do ano, o Espírito Santo vem tratando com a nossa vida, amém? Vem? Ele vem colocando nós neste óleo, né? Como diz a Sueli, um processo, né? Nós temos passado por isso. Por quê? Porque o Senhor quer nos levar a um propósito. E eu creio assim que está chegando o tempo, está chegando a hora de nós começarmos a mergulhar em Cristo, a nos colocar totalmente na dependência dEle. É momento de intimidade. É momento de você buscar a Cristo como você nunca buscou na tua vida. É momento de você se entregar a um ponto que você nunca se entregou na sua vida. Não sei o tempo seu de caminhada, não sei qual é o tempo que cada um tem aqui. Eu sei o tempo que eu tenho. E eu sei aquilo que Deus tem construído na minha vida. Eu tenho procurado esse lugar de intimidade. Eu tenho procurado realmente ouvir o Espírito Santo. Se eu estou aqui nesta noite é porque eu tenho ouvido o Espírito Santo.
Se eu estou aqui é porque eu quero liberar aquilo que o Espírito Santo tem construído na minha vida, na vida de vocês. E na vida daquele que vai ouvir, né, essa ministração. É para liberar tudo que Deus faz na nossa vida. Ele faz por causa de um propósito. Porque existe uma causa assim para isso. Da mesma forma que existia na vida de Esther. Esther passou por esse processo porque existia um propósito que Deus estava levando à sua vida. Amém? Nós vamos caminhar para esse propósito. Amém? Você quer caminhar para esse propósito? Amém? E a palavra diz assim em 2 Coríntios 2:15, a parte A, diz assim: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Você que está anotando, é 2 Coríntios 2:15, a parte A. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você, minha irmã, é o bom perfume de Cristo. Olha para sua irmã e diz assim: você é o bom perfume de Cristo. Olha para ela e diz, libera essa palavra na vida dela. Você é um bom perfume de Cristo. É o perfume que aonde você passar, você vai deixar esse perfume. Amém? Você vai exalar esse perfume. Mas por que você tem que exalar esse perfume? Porque existe, novamente, um propósito. No versículo 15, vamos voltar lá para Esther? Aqui confirma aquilo que eu falei para vocês lá no início, né, de Esther. Fala assim, ó, Esther, filha de Abiú, é isso? Abigail, é isso? Como? Abiail. Vamos ler de novo? Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que o tomara por filha, quando lhe chegou, em vez de ir ao rei, e pediu, além do que disse Hegai. Eu vou dizer aqui um pouquinho. Aqui, né, a palavra, quando essas moças elas eram levadas para casa, né, chamava Casa das Mulheres, ali naquele lugar, era o lugar assim da beleza, né? Seria assim, o lugar do ouro, o lugar da beleza, o lugar onde tinha todas as coisas para as mulheres se embelezar, né? Para as mulheres se cobrir de ouro. E quando e elas foram levadas para esse lugar e falou para elas assim, ó, vocês podem pegar o ouro que vocês quiserem, vocês podem pegar a roupa que vocês quiserem, vocês podem pegar o que tiver aqui, vocês podem pegar para vocês, né, para se apresentar ao rei. Aí nesse versículo diz assim, que Esther, olha a sabedoria de Esther. Deus está construindo algo conosco, não está? O que nós começamos? Que nós precisamos obedecer a nossa paternidade. Nós precisamos estar num tempo, né, de arrependimento, foi isso? Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Agora, ele vem dizendo assim, a sabedoria de Esther, ela podia pegar tudo ali, qualquer coisa, mas ela não fez isso. Lê na tua palavra, ela não fez isso. Esther, ela foi ao eunuco que servia ao rei, né?
ele servia o rei. Se ele servia o rei, com certeza ele sabia o que o rei gostava e o que o rei não gostava. Não é? Ele tinha o livre acesso com o rei. E aqui, Esther usou assim, de muita sabedoria. E aqui ele disse assim, ó. Quando chegou a vez dela, né, de ir ao rei, nada pediu. Olha, nada, ela podia pedir tudo. Ela podia pegar o que quisesse. Ela podia pegar o ouro que ela quisesse. Podia. Mas aqui, nada pediu, além do que disse Agai, o eunuco do rei. Aqui entra algo assim tremendo para as nossas vidas. Para se cumprir um propósito de Deus, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Amém? Amém? Você muitas vezes e eu podemos entrar num caminho de querer fazer algo por você mesmo, por nós mesmos. Mas aqui Esther teve uma sabedoria, ela disse assim, não, eu não vou fazer nada do que é da minha vontade, mas eu vou fazer e eu vou procurar a orientação do eunuco que servia ao rei. E o Espírito Santo trazia isso para mim, e disse assim, olha, se vocês buscarem a mim para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, eu vou orientar o que vocês precisam para cumprir esse propósito. Eu vou orientar. E nós precisamos estar com ouvidos atentos, o ouvido prestando atenção naquilo que o Espírito Santo está construindo na nossa vida, porque Ele não está construindo isso por causa de nós, Ele está construindo isso por causa de outras pessoas. Porque o propósito de Deus não é para satisfazer a nossa vontade, o propósito de Deus é para curar, é para sarar uma geração. O propósito de Deus é para trazer salvação a uma geração. Então, nós precisamos buscar no Espírito Santo o que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Não buscar o que nós queremos, ou o que nós achamos, ou que nós temos, eu tenho habilidade para isso. Não, é buscar a orientação, é estar com os ouvidos atentos ao Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão me entendendo aquilo que Deus está construindo na nossa vida? Ele quer, por quê? Ele quer que nós cheguemos ao Rei. Ele quer que nós cheguemos a fazer a vontade do Pai. E assim foi feito. Esther, ela fez tudo quanto ele, o eunuco, tudo quanto ele disse. E chegou a hora dela se apresentar ao rei. Chegou a hora dela ir ao rei. Lembra que aí já tinha se passado um ano, num processo tremendo na nossa vida, na vida de Esther. E Deus está construindo a nossa vida. Deus tem tratado conosco desde o começo do ano, aqueles que estão aqui. A Gil chegou no meio do tratamento, mas está sendo também tratada. Deus tem tratado conosco. Deus tem caminhado conosco. Deus tem tratado com a nossa vida. E se você até hoje, em tudo que foi ministrado, em tudo que foi assim, realmente tem sido ministrado nessa casa, se ainda você não está entendendo, se ainda você não está compreendendo,
né, existe uma paternidade sobre a vida de vocês. É só vocês realmente dizer, eu quero caminhar assim. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, não sei em qual processo eu estou. E nós vamos orar juntos. E nós vamos descobrir. Mas o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Amém? E assim aconteceu com a vida de Esther. Versículo seguinte, né? Esther se apresentou ao rei. E o que aconteceu? O 17 fala assim, e o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele o favor e a benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhes na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Olha que tremendo. Deus foi, né, construindo na vida de Esther, levou ela para aquele palácio. Ela não entendia muito bem, ela passou por todos os processos, ela obedeceu, né? Ela obedeceu a sua paternidade, ela obedeceu o Espírito Santo e ela chegou ao propósito. Qual era o propósito? Chegar ao rei. E quando ela chegou ao rei, por ela ter passado por todo esse processo, ela agradou o rei. E o que foi colocado sobre ela? A coroa. Coroa fala do quê? Coroa fala do quê? Fala de autoridade. Né? A rainha tinha uma certa autoridade, né? Abaixo do rei, mais uma certa autoridade, né? Perante o reinado. Ela era uma pessoa que teria que ser conhecida em todo o reinado, né? Então, tudo isso, Deus construiu na vida de Esther, porque Ele queria lhe dar autoridade. Né? É a mesma coisa que Deus está fazendo com a nossa vida. Ele está caminhando conosco, por quê? Porque Ele nos quer dar autoridade. Ele quer nos colocar como autoridade no reino espiritual. E só nesse caminho é que você vai ter autoridade no reino espiritual. Quando você orar, né, Satanás e os seus demônios vai sair do lugar onde você está. Porque ele está te colocando, ele está colocando a minha vida numa posição de autoridade. Numa posição que nós temos que nos encontrar para cumprir o propósito. E o propósito nosso é o quê? É um ministério que toca essa cidade. Como você vai tocar esta cidade sem autoridade? Como você vai tocar uma cidade sem ser enviado? Então é isso que Deus está chamando a nossa vida. Existe um propósito de Deus na sua casa. Existe um propósito de Deus no seu trabalho. Existe um propósito de Deus aonde você está, na sua vizinhança. Existe um propósito de Deus. É te colocar como autoridade sobre o território que Ele está te colocando. Ele quer nos colocar como autoridade nesta cidade. Por isso Ele está construindo tudo isso na nossa vida. Por isso Ele está nos levando a um momento de arrependimento, ao momento de intimidade com Cristo, ao momento de obediência ao Espírito Santo, para que nós possamos ter autoridade no reino espiritual. Que onde nós pisarmos, nós vamos levar a autoridade do rei. Nós vamos levar, né, a presença do rei. Amém? E quando nós entramos nesse caminho, quando nós nos deixamos ser moldado, quando nós entramos nesse caminho, onde, né, fomos colocados
num lugar de autoridade. O Espírito Santo diz assim: quando isso acontece, você pode pedir tudo. Amém? Você pode pedir tudo. Tudo o quê? Tudo que você precisar para cumprir o teu propósito. Vamos ver isso? A vida de Esther foi ali, aí nós sabemos que o que aconteceu foi colocado um decreto que ia se matar todos os judeus. Né? Aí entra Mordecai e vai falar com ela, né? Olha, ouve a aula do pastor que vocês vão entender. Foi para isso que Deus te colocou nesta hora. Então, existia um propósito na vida de Esther: salvar o teu povo. Salvar o teu povo. Existia um propósito para ela passar por tudo isso, porque existia ali um momento em que ela ia ser usada, não para salvar a sua pele, porque ela disse, porque o que acontecia? A rainha, mesmo tendo autoridade, ela não podia chegar na presença do rei sem que ela fosse chamada. E o que Esther fez? Nós conhecemos a história dela. Ela jejuou, ela orou, e ela chegou à presença do rei. Eu acho muito linda a palavra que ela fala assim para o seu tio, né? Ela diz assim: tá, vou entrar na presença do rei. Se morrer, morri. Né? Porque se você entrasse na presença do rei e não fosse chamada, ele podia mandar te executar. Então ela se deu para aquele propósito. Ela morreu para si mesma. Ela morreu para ela mesma. Ela podia ter livrado a sua pele. Ela podia ter feito, mas não. Ela entendeu naquele momento que ela estava ali, naquela hora, naquele momento e para aquele propósito. E ela disse: então eu assumo esse propósito, obedecendo a sua paternidade. Eu assumo esse propósito, eu vou me preparar e eu vou entrar na sala do trono. Eu vou me colocar lá, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou aqui para esse propósito. E é isso que o Espírito Santo hoje, nesta noite, está nos chamando. A entrar nesse lugar, aonde nós morremos para as nossas vontades, aonde nós morremos para aquilo que desejamos, aonde nós morremos para nós mesmos, para cumprir um propósito de Deus. O que acontece? Vamos mudar assim umas páginas. Só virar aqui. Esther 5, 2, diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha nas mãos. Esther se achegou e tocou ponto deste cetro. Então lhe disse o rei: o que tendes, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do meu reino te darei. Olha que tremendo. Ela se preparou, ela jejuou, ela foi ali. E quando ela entrou, ela achou graça na presença do rei. E ele disse assim: o que você quer? O que você quiser, eu darei para você. Aquilo que você pedir, eu vou te conceder. Mas por quê? Porque ela veio construindo algo em Deus para chegar ali. E o que eu quero dizer, que quando nós temos que cumprir um propósito na nossa vida, Deus vai levantar o cetro dele para a nossa vida e vai dizer: o que você precisa, minha filha, para cumprir o teu
propósito. Não é como o pastor, às vezes Deus traz assim um mimo para nós, como ele disse na oferta, mas não é esse tipo de coisa que ele fala, tudo quanto te pedir, tudo quanto você precisa para cumprir o meu propósito. Não é o seu, é o propósito de Deus. Amém? E lá em João 15, diz, o que diz em João 15? João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Olha que tremendo. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Mas se eu permanecer nesse lugar onde Deus está construindo algo na minha vida, se eu permanecer nesse lugar, Deus, você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Diga amém. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Amém? Se Deus tem um propósito na sua vida, você tem que entrar para esse caminho. Não existe atalho. Você tem que passar por todo esse processo para que Ele levante o cetro dele para você e para mim e diz assim: o que você quer? O que você quer não, o que você precisa para cumprir um propósito. O que você precisa hoje para que você seja liberto para cumprir o teu ministério? Você precisa de cura? Você precisa de libertação? Você precisa de coragem? Você precisa do quê? De arrependimento? O que você precisa? O que você precisa? Tirar o medo, a insegurança, o orgulho? Eu não sei. O que você precisa? Para que você possa cumprir o propósito de Deus. Eu não sei em qual etapa você está desse processo, mas não importa qual é a etapa. Se você estiver na etapa de arrependimento, Deus vai realmente tratar com a tua vida e Ele vai te deixar e você vai ser purificado. Se você está na etapa de se mergulhar, né, na presença do Espírito Santo para que Cristo seja manifestado na tua vida, amém. Se você já está no propósito, né, se você já está naquele momento em que você precisa ouvir o Espírito Santo para cumprir, né, um propósito, você precisa se vestir, como diz, de acordo com aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer, para que você vá fazer. Se você está já nesse processo, em que você tem que morrer para você mesmo, para o seu propósito, para a sua vontade, para o seu querer, às vezes para as coisas lícitas, para as coisas que você... Quando nós dizemos é morrer para nós mesmos, não é morrer para o pecado, é morrer para as coisas que é bom para nós, mas muitas vezes nós temos que deixar para cumprir um propósito. Muitas vezes nós temos que deixar de fazer algumas coisas, nós temos que renunciar a algumas coisas que não é errada, que muitas vezes não é errado, mas você tem que renunciar para cumprir um propósito. Porque você está ouvindo, era errado Esther pegar qualquer tipo de ouro ali, qualquer vestido maravilhoso, para ela se apresentar ao rei, era errado? Era errado? Não. Era o direito dela? Era. Na Bíblia está dizendo que era o direito dela. É isso que o Espírito está falando. Muitas vezes nós temos que renunciar àquilo que é o nosso direito. Aquilo que até pode ser bom para nós, mas vai ser bom para nós, não vai ser bom para um propósito. Vai ser bom para nós, mas não vai ser bom para aquilo que você tem que fazer em favor do outro.
Então nós precisamos entender isso. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para nós nos posicionarmos. Porque nós precisamos tocar a nossa geração. Amém? Aqui está mulheres, aqui está homens, que Deus chamou para cumprir um propósito. Que Deus colocou nesta cidade para cumprir um propósito. Nós, eu e o pastor, não vamos cumprir o propósito de Deus sozinhos. Por isso Ele colocou vocês ao nosso lado. Por isso Ele colocou cada pessoa que está nesta igreja. Porque nós somos um para cumprir este propósito. Nós precisamos entender que nós temos que estar juntos. Nós temos que estar ligados num só objetivo. Tocar esta cidade. Esse foi o chamado de Deus para nós. Tocar como, pastora? Como eu já falei na outra ministração, ou a semana passada, é tocar vidas, é tocar pessoas, às vezes de uma maneira tão simples, às vezes um abraço, às vezes uma palavra de amor, a oração, o jejum por uma pessoa, para que haja libertação. Às vezes aquela pessoa, ela quer caminhar com Deus, ela tem sede de Deus, mas ela ainda está presa, pelo diabo, ela está presa ainda nesse mundo. E é eu e você que vamos ter que renunciar a coisas que é boa. Comer é bom, não é? Comer não é bom? Fala sério, comer não é bom? Comer é bom. E às vezes nós vamos ter que renunciar isso que é tão bom em favor do outro. E jejuarmos pela outra pessoa. E dedicarmos tempo na presença do Senhor, não por causa de nós, mas por causa de outras pessoas. Amém? É esse o nosso chamado. É isso, para isso Deus colocou você aqui. Para isso Deus colocou a minha vida aqui. Para isso Ele está formando e construindo em nós algo tremendo. E nós precisamos deixar que tudo que Ele está construindo na nossa vida, exalar, sair para fora. Mas para isso nós precisamos tomar a posição, o passo. Amém? Isso depende de mim, isso depende de você. Isso depende do meu querer, isso depende do teu querer. Porque a parte de Deus, se nós passarmos por esse processo, Ele vai fazer tudo o quanto nós precisarmos. Ele nos dará para cumprir o propósito. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ele nos dará, mas para cumprir o propósito dele, não as nossas vontades. Amém? Vamos nos levantar nessa hora.